E aí pessoal, belezinha? Professor Sidgley Oliveira na área e vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, exercícios oitavo ano. Vamos fazer os exercícios sobre os termos essenciais da nossa oração. Então vamos lá. Atribua o sujeito pertencente às orações abaixo, tendo suporte e seguindo o código. A. Sujeito simples. B. Sujeito determinado composto. C. Sujeito oculto. E. Sujeito inexistente, oração sem sujeito. E temos as frases aqui. Meus amigos e eu organizamos um evento jamais esquecido. Precisamos de seu carinho para... Preciso de seu carinho para me sentir segura. Faz 2 anos que não vou a Brasília. A vida nos reserva grandes surpresas e comentaram sobre nossos novos empreendimentos imobiliários. Então vai lá, faz aí esse exercício, pausa aí, tenta fazer e depois volta. Beleza, então? Vamos ver como é que ficou? Então, B, C, E, A, D. Então, B, sujeito determinado composto. Meus amigos e eu organizaram um evento jamais esquecido. Quem organizou um evento jamais esquecido? Meus amigos e eu. Quem que é o núcleo do sujeito? Amigos e a palavra eu. Logo, 2 núcleos, sujeito composto. Preciso de seu carinho para me sentir segura. Sujeito oculto. Quem preciso, se eu colocar aqui, quem que eu coloco na conjugação? Eu. Então ele está escondido, ele está oculto. C. Terceiro. Faz 2 anos que não vou a Brasília. Letra E. Sujeito inexistente ou oração sem sentido. Ou oração sem sujeito, perdão. Faz 2 anos que não vou a Brasília. Faz está na terceira pessoa. Então, fica como sujeito inexistente. A vida nos reserva grandes surpresas. O que nos reserva grandes surpresas? A vida. Vida é só um núcleo, então vida vai ser sujeito simples. E o último, comentaram sobre os novos empreendimentos imobiliários. Letra D. Sujeito indeterminado. Comentaram? Quem comentaram? Não sei. Não tem como a gente saber, por isso que ele fica indeterminado. Belezinha? Vamos então ao próximo exercício. Observe as orações a seguir, analisando-as minuciosamente. Então, temos vagas para vendedores. Existem vagas para vendedores. Há vagas para vendedores. A única coisa que está mudando aqui são os verbos, prestem atenção nisso. De acordo com nossa percepção, deduzimos que as orações são semelhantes no que se refere à informação. Tomando como ponto de partida o tipo de sujeito por elas representados, aponte a diferença classificando. B. Mediante a análise feita no exercício anterior, temos que justificar a resposta. E a letra C. Agora, considere essas informações. Precisa-se de vendedores. Classifique o sujeito da orientação, apresentando sua justificativa. Pausa aí e tenta fazer esse exercício, fofinho. Beleza? Vamos lá, então. Então, a primeira oração, o sujeito é oculto. Quando que a gente tem o sujeito oculto? Quando ele está atrás do meu... ele está escondido dentro do meu verbo. Lembra que o professor fez a classificação, a conjugação verbal? Então, a partir da conjugação verbal, a gente consegue saber. Então, voltando aqui, temos vagas para vendedores. Vamos conjugar o verbo ter no indicativo? Eu tenho, tu tens, ele tem, nós temos. Então, primeira pessoa do plural, nós temos vagas, por isso que o sujeito é oculto. Na oração, na 2, sujeito simples. Existem vagas para vendedores. Existem vagas para vendedores. Então, sujeito simples.
E no último, oração sem sujeito, uma vez que o a está com a ideia de existir. Há vagas para vendedores. O verbo nos mostra isso. Letra A, como é que ficou a resposta da letra A? Da letra B, perdão. Na oração 1, na primeira oração identificamos o sujeito pela terminação verbal, pela desinência, que era o nós, né? Uma vez que as desinências referem-se à primeira pessoa do plural. Em 2, trata de um sujeito simples, vagas. E na terceira, o verbo haver no sentido de existência impessoal. Já na letra C, né, que nós temos aqui embaixo, o sujeito pertence à referida oração indeterminada, pois o verbo encontra-se na terceira pessoa do singular, acompanhando do pronome se. E se nós temos a partícula se, igual a gente viu lá, o sujeito fica indeterminado, beleza? Pausa aí, tenta fazer esse exercício, meu fofinho. Fechou? Vamos lá então. Nas orações, pede-se silêncio, a caverna anoitecia aos poucos e fazia um calor tremendo naquela tarde, o sujeito classifica-se respectivamente como? Aí nós temos que ver como ele estava. Como é que ele vai se classificar, gente? Simples, simples e inexistente. Pede-se silêncio. Então, né, o que está se pedindo? Silêncio. A caverna anoitecia aos poucos. O que anoitecia aos poucos? A caverna. Simples. Fazia um calor tremendo naquela tarde. Inexistente, porque fazia é terceira pessoa do singular. De novo, pausa aí e tenta fazer esse exercício, meu fofinho. Então vamos lá. Em se tratando do sujeito representado pelas orações, explica a diferença existente entre essas orações. Todos haverão de participar das solenidades festivas. Haverá desfile em comemoração ao aniversário da cidade. Existem vários candidatos almejando uma só vaga de emprego. Então vamos lá. Como é que ficou a classificação de todas elas? Simples, inexistente e simples. Vamos lá. Todos haverão de participar das solenidades festivas, né? Quem haverá de participar? Todos. Então, todos é um núcleo, ele é simples. Haverá desfile em comemoração ao aniversário da cidade. Quem haverá, não dá, o verbo haver não tem, então ele é inexistente. Existem vários candidatos almejando uma só vaga de emprego. Então vejam, a partir do verbo existir, olha a pegadinha que a gente tem aqui. Esse verbo existir pode ser danadinho na hora de confundir você. Porque a gente viu que quando a gente tem o verbo existir, pode ser que seja sujeito inexistente. Mas aqui nós não estamos falando de vários, estamos falando de candidatos. Ó. Vários candidatos almejam uma só vaga de emprego. Quem almeja uma só vaga de emprego? Vários candidatos. Então, candidatos é o núcleo, só temos um núcleo, então ele é um sujeito simples. Analise a notícia em pauta e posteriormente responda a questões referentes a ela. Só um pouquinho, pessoal, eu acabei confundindo aqui. Meu Deus do céu, né? Aí, ó. Então vamos lá. A nota 0, depois de liberar as manifestações contra a realização do provão, a qualidade do concurso superior, o presidente da Uni explicou o protesto estudantil. As câmeras de TV, na minha opinião, não houveram tumultos. Agora sim, dá para entender por que a Uni queria que os estudantes entregassem a prova. Então nós temos aqui o título, o texto, a fala e aonde foi publicado, certo? Então vamos lá. Como já é do nosso conhecimento, a linguagem jornalística, além de denotativa, obedece aos ditames atribuídos pela língua padrão. Na sua opinião, a notícia em voga procurou priorizá-los ou ocorreu algum desvio? Na possibilidade de uma resposta positiva, justifique. Então vejam, pessoal, agora a gente está falando de linguagem jornalística. A linguagem jornalística, ela pode sim trazer alguns elementos. Esses elementos têm que ser seguidos. O texto jornalístico, ele tem esses elementos. A gente precisa que ele tenha esses momentos.
justamente para que a gente consiga entender. Se a gente bater o olho num texto jornalístico, a gente já consegue ter esse pensamento. Esse texto aí, ele é relevante, ele é jornalístico, tem essa e essa característica. Então, vamos ver de novo. Analise a notícia em pauta e posteriormente responda a questões que ela se refere. Então, o título, nota 0. A notícia. Depois de liberar as manifestações contrárias à realização do provão do MEC para avaliar a qualidade dos concursos superiores, o presidente da Uni explicou os protestos estudantis às câmeras de TV. Na minha opinião, não houveram tumulto. Agora sim dá para entender por que a Uni queria que os estudantes entregassem a prova em branco. O Estado de São Paulo, 12/11/96. Então vamos lá. Como é que ficou a resposta? O desvio ocorrido acontece na minha opinião, não houveram tumultos. O verbo haver significa existir e é impessoal. Portanto, o verbo deveria estar grafado na terceira pessoa do singular. Lembre-se, na minha opinião, olha lá. Cadê aqui? Na minha opinião, não houveram. Na minha opinião, não havia tumulto. Não houve tumulto. Porque a gente não passa ele para o plural. Belezinha? Então vamos lá. Relacione as orações com os tipos de sujeito. Temos aqui 5 orações e 5 tipos de sujeitos. Pode ser que eles repitam, pode ser que não. Beleza? Pausa aí e tenta fazer esse exercício. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Então ficou, Choveu muito ontem à noite. Oração sem sujeito. Por quê? Porque há um verbo que exprime a ideia de um evento da natureza. Logo, a gente não tem como. Quem choveu? A chuva, a nuvem, o céu? Não tem como. Então, é uma oração sem sujeito. Cantar faz bem para a alma. 5. Sujeito simples. O que faz bem para a alma? Cantar. As chaves e as malas As chaves e as malas da Joana já estão no carro. 1. Sujeito composto. As chaves e as malas da Joana já estão no carro. O que estão no carro? As chaves e as malas. Então, sujeito composto. Não encontramos o culpado. 4. Sujeito indeterminado. Não encontraram. Encontraram está na terceira pessoa do singular, então, do plural. Então, oração indeterminado, o sujeito indeterminado. E perdi o voo. Perdi o voo vai ser o 2, sujeito oculto. Quem perdi? Eu perdi. A gente vê pela desinência. Belezinha? Então, pessoal, fazer os exercícios do livro 2 lá na página 28 e 29. Lembre-se, agora é a hora de se esforçar, agora é a hora de colocar e fazer o exercício. Nós precisamos que vocês deem o melhor de vocês nesse momento, para que quando tudo isso passar e vocês voltarem, a gente já consiga trabalhar melhor com vocês. Vocês já têm o conhecimento, o professor vai retocar algumas coisas e a partir dos exercícios de fixação, vocês já vão conseguir segurar esse conhecimento. Belezinha? Pessoal, muito obrigado e até a próxima!